Gravando aqui, gravando na sala. Faça lista aí, coloca a programação estruturada, a data e o nome de vocês. Então, pessoal, primeira coisa, um recadinho, não tem lista de exercício ainda, porque a gente ainda não conseguiu resolver o acesso à plataforma nova. Hoje vocês vão, no fim da aula, eu vou dar um tempo para vocês cadastrarem para a gente poder criar a turma. Eu vou usar a conta da professora Ana para criar a turma lá, que eu não consegui criar a conta para mim, como professor. Mas eu já tenho uma conta, eu cadastrei. Você já tem conta no Bcrowd? Não, tudo bem. Você pode usar a mesma. Aí para poder acessar, aí depois eu mando o link. A gente vai cadastrar pelo e-mail. Se for o e-mail for diferente do que está no Classroom, é o mesmo. Então tá tranquilo. Aí vai ser a professora Ana que vai cadastrar lá pelo e-mail dos e-mails. A gente vai usar os e-mails que estão lá no Classroom para cadastrar no Bcrowd e criar a turma lá. Então não tem lista ainda. A gente, semana passada o conteúdo não foi muito. Eu espero que até a próxima semana a gente resolva essa questão da lista. Um recado importante. Quem está devendo lista, entregue o quanto antes, tá? Até o dia 28? Aproveitem, eu não sabia desse e-mail que tinha sido mandado, que a gente conversou sobre isso na reunião, mas eu não sabia que tinha fechado a data. Mas aproveitem esse tempo que a gente está agora sem lista para entregar as que estão atrasadas, quem tiver lista atrasada, tá? Então, gente, nossa aula de hoje, pessoal, vamos lá, concentrar. Nossa aula de hoje a gente vai falar de funções. O que são funções? Funções, a gente usou algumas funções já, por exemplo, a gente usou a função print, a gente usou a função input, só que a função print e a função input, elas fazem uma coisa mais de lidar com a interface e tudo mais. As funções que vocês vão programar, elas são mais para vocês reutilizarem código. Por exemplo, a gente fez um monte de programa nosso, a gente fez uma entrada de texto que a gente tinha que exibir um texto na tela, receber uma entrada do usuário e de alguma maneira validar aquela entrada, né? E se o usuário não digitasse uma entrada válida, a gente tinha que ficar repetindo, pedindo para o usuário de novo. A gente pode fazer uma função para isso e reutilizar. Todo programa que a gente for precisar fazer isso, a gente pode ter a nossa função que faz essa entrada de texto e valida ela. Se a gente vai fazer mais para o fim da aula, eu vou fazer esse exemplo com vocês aqui no Colab. Mas, em geral, funções são blocos de código que executam uma tarefa específica e podem ser chamados em outras partes do programa. Então, quando você tem um pedaço do seu código que você precisa repetir várias vezes, você não deve repetir aquele código várias vezes. Você tem que transformar ele numa função, porque se você precisar, você descobrir, por exemplo, você tem um pedaço do seu código, você vai fazer um sistema para uma escola, vamos supor, um exemplo hipotético aqui. Você vai fazer um sistema da escola e em várias situações você tem que calcular a média dos alunos. E aí você programa, cada vez que você precisa calcular a média, você vai lá e faz um for para calcular a média. Vamos supor que um dia o colégio decide que ele vai usar a média ponderada no lugar de média simples. Aí você vai ter que achar cada lugar que você colocou aquele for para alterar o código da média. Não, você joga aquele código da média para uma função e no dia que você precisar mudar aquela média, você só precisa mudar ali dentro da função. E todos os lugares que usa aquele código,
você vai ter aquele código alterado. Então, aí, quais são os principais pontos das funções? Eles podem ser chamados em outras partes do programa, eles permitem a reutilização de código e o mais importante de todos, eles permitem separar o código em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Então, você vai resolver um problema complexo, você quebra aquele seu problema complexo em vários problemas simples e programa uma função para cada um daqueles problemas simples. E aí depois você integra essas funções, faz um código que só vai chamando essas funções na sequência e passando os dados de uma parte para outra conforme necessário. Como assim? A gente precisaria de exemplos práticos para isso. Mas, por exemplo, você está processando uma base de dados e você quer fazer pegar um exemplo aqui. Você quer fazer um histograma de quantas vezes cada valor aparece ali. O que é um histograma? É bom vocês já irem se acostumando com esses termos, que no prático pesquisa vocês vão precisar fazer histograma. Você tem lá uma base de dados e uma das colunas que você tem é a categoria de cada entrada. Vamos supor que cada linha ali é um comércio e esses comércios são separados em categorias. Supermercado, cabeleireiro, papelaria. E você tem uma coluna que diz o que cada um daquele comércio é. Uma papelaria, alguma coisa. E aí você quer fazer um histograma disso. O que é? Contar quantas papelarias tem e fazer uma barrinha de quantas tem. Contar quantos mercados tem e pôr ali quantos mercados tem. Você quer fazer isso. E aí você precisa programar um código para fazer isso. Você pode fazer uma função que carregue a base de dados. Aí você faz uma função que pegue uma coluna e conte quantas de uma entrada tem, que ache quais são as entradas únicas, por exemplo, me diz quais são as categorias que tem nessa coluna. Aí você faz uma outra função que, dada uma lista de categorias, ele conta quantas vezes cada uma tem naquela função. E aí você vai quebrando seu problema grande. Abrir uma base de dados e fazer um histograma. Problemas pequenos, abrir a base de dados, descobrir quais são as categorias que existem lá dentro, contar quantas vezes cada categoria tem e fazer o gráfico. Então, é assim que você modulariza seu código. E aí você vai criando uma função para cada passo desses. Então, basicamente, é para deixar o código mais limpo, mais fácil para leitura. Exato. A modularização é para isso. Por isso eu falei, a parte mais importante, o uso mais importante de função é nessa parte de modularização. E a modularização, ela serve para o seu código ficar mais limpo e mais fácil de dar manutenção. Por exemplo, você descobriu um jeito novo de plotar. Você usava o Matplotlib, que é uma biblioteca de plotagem, e você descobriu o Plotly, e o Plot é melhor que o Matplotlib para o tipo de gráfico que você quer fazer. No lugar de você ter que reescrever seu código todo, você vai lá na função que faz a plotagem e reescreve ela. Então, assim, essa parte de modularização é importante por isso. Mas o que vocês precisam, mais importante para vocês agora, é que a função permite que você execute um bloquinho de código. Você escreve um bloquinho de código ali naquela função e toda vez que você quer executar aquele bloquinho de código, é só você executar o nome da sua função. E o Python vai lá naquele bloquinho de código. Aqui eu tenho uma sintaxe bem básica da função. Como é que você vai escrever funções? Você vai pôr essa palavra-chave aqui, def. Essa palavra-chave def é que nem o if, o for, ela vai dizer para o Python, eu estou escrevendo uma função aqui, eu estou definindo uma função. E aí você põe o nome da sua função, o que pode nesse nome? As mesmas coisas que vocês usam para variável. Tá? Então, a mesma regrinha lá de nome de variável vale para o nome de função. Inclusive, o Python trata funções e
vai ver de maneira muito similar. Toda função é uma variável que, inclusive, pode ser passada. Você pode passar a função como parâmetro para outras funções. E os parâmetros aqui na frente. E aí, aqui dentro, você tem onde está esse comentário aqui, corpo da função, é onde você escreveria o seu código. Você vai fazer alguma operação com aqueles parâmetros, ou não, tem função que não entra parâmetro como para ela. E você pode retornar um valor, que nem, por exemplo, lembra que a input retorna um valor? A input te retorna uma string, que é a string que o usuário digitou. A gente tem a int, a float, a list, que são funções que convertem para um tipo. Ela recebe um valor de outro tipo como parâmetro e te retorna o valor. A int retorna o valor convertido para inteiro, a float retorna convertido para ponto flutuante e assim por diante. Então, vamos ver uma função prática aí. Eu quero que vocês testem ela aí no Colab de vocês. A gente vai fazer a função Olá Mundo. A gente fez o programa Olá Mundo na primeira aula, hoje a gente vai fazer a função Olá Mundo. A função vai ser simples. O nome, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Esse nome Say Hello foi o nome que o ChatGPT deu. O nome ali da função, e a função dentro vai ter um comando Olá Mundo. É um print da frase Olá Mundo. E aí, quando vocês quiserem, depois que vocês executarem isso aqui, essa função vai estar disponível para você usar. Então, num outro bloco, ou até nesse bloco aqui mesmo embaixo, você pode chamar a sua função. Aí lembra de abrir e fechar o parênteses, porque você quer executar a função. E aí ele vai executar essa função. Você pode executar quantas vezes você quiser. Tipo, por exemplo, eu vou fazer aqui também. Chamar a minha de Olá. E aí a função tem indentação, que nem o if, que nem o for, tá? Para você definir o que está dentro e o que está fora da função, é indentação. Quando você indenta, você está entrando na função, quando você volta à indentação, você está saindo. Então, aqui, ó, quando eu faço assim, ó, eu vou até executar várias vezes aqui. Quando eu estou fazendo assim, esses 3 chamadas aqui, olá, estão fora. Elas estão fora da função, só está dentro da função que está indentado. Então, ele vai aqui, ele vai executar a função 3 vezes para mim. Assim que o Colab conectar. Aqui, ele executou 3 vezes a função. E eu poderia usar em várias situações diferentes. Por exemplo, se eu quisesse usar dentro de um for... Eita. A indentação, você seleciona o pedaço que você quer chegar para um lado ou para o outro, você seleciona ele todo. E aí para ir para frente, você aperta Tab. E para voltar, você aperta Shift junto com o Tab. Aí, por exemplo, vamos supor, se aqui tivesse errado. Eu preciso indentar esse, eu seleciono aqui, dou um Tab, seleciono aqui, dou um Tab. A tecla Tab joga o bloco de texto que está selecionado para frente, e Shift Tab volta. Tem que ver se a configuração aqui está certinha também, ó. Tem que estar essa opção aqui, indentação com espaços, tem que estar 4, para ele fazer bonitinho. Normalmente ele funciona bem. Mas... Oi. Aqui foi só um exemplo que eu dei. Isso aqui, o que eu estou fazendo?
eu estou fazendo um for que vai executar 10 vezes. É só um exemplo que eu dei, que você pode misturar a função dentro de outros códigos. Hã? Ele vai executar 10 vezes. For i em range 10, ele vai executar 10 vezes. Posso pôr 100 aqui, ele vai executar 100 vezes. Se vocês contarem aqui, tem 100 olá mundo. Esse for i em range, ele está contando o i de 0 até 99, aqui no caso do 100. Só que eu não estou usando o i para nada. Mas eu estou usando essa contagem desse i para controlar quantas vezes eu vou chamar minha função. Mas aqui foi só para mostrar que você pode misturar com outros códigos. A chamada da função sempre tem que estar depois que você definiu a função, tá? Se eu fizer isso aqui, tinha umas linguagens antigas que você colocava a definição da função no final. Não é o caso aqui do Python. Se eu fizer isso aqui, agora vai executar porque eu já tinha definido a função antes. Mas se eu resetar aqui, ó, restart runtime. Se eu resetar o Jupyter, o Colab, e pôr para executar de novo, ele vai dar erro, porque eu estou chamando a função olá antes de definir ela. Então, sempre no início normalmente o usual é no início do arquivo você definir as funções. Você define as funções e depois você tem seu código. Não. Cabeçalho é acima da função. Cabeçalho normalmente é um bloco de comentários, você põe várias linhas comentadas seguidas, que você vai dizer o que seu código faz, quem é você, quando que você fez esse código. A gente não usa cabeçalho no código aqui na aula porque a gente está usando o Colab até agora. Mas quando vocês agora vão começar a usar o bcrowd, é bom vocês criarem o hábito de pôr cabeçalho, porque o bcrowd não é que nem o Colab, que você tem várias células. Você não pode misturar, é só o código e comentário. Então, vocês vão começar a ter que identificar vocês por um cabeçalhozinho lá no arquivo. Professor, sempre que eu for definir uma função, eu tenho que colocar equivalente de 2 pontos. Sempre. Essa é a sintaxe de função. É def, nome da função, parênteses, os parâmetros dentro do parênteses. Como essa função aqui não tem parâmetro, eu deixo em branco. E aí os 2 pontos, igual você tem 2 pontos no if, no for, toda vez que você vai começar um bloco de código no Python, você põe os 2 pontos antes. Então, no if você tem que pôr 2 pontos, no for você tem que pôr 2 pontos. É 2 pontos e indenta. Eu poderia pôr parâmetro aqui, ó. Essa mesmo, eu posso aqui, ó, novo print. Serve para nada esse meu código aqui, mas eu poderia pôr Tá erro porque eu coloquei o nome errado aqui em cima. Eu posso passar um parâmetro ou não. A gente já vai entrar em parâmetros. Não precisa se preocupar com este baixo aqui não. Vamos continuar aqui no slide. Próximo, parâmetros. A gente tem 2 tipos de parâmetros no Python. E eles são um tanto quanto intercambiáveis. Aqui no slide e no material eu coloquei do ponto de vista da chamada. Quando você está chamando uma função, o parâmetro ele pode ser posicional ou de palavra-chave. Está um pouco relacionado com como eles são declarados também.
Mas um outro nome que talvez vocês encontrem, uma outra classificação é parâmetro posicional ou parâmetro optativo. Às vezes é chamada essa outra classificação, a segunda classificação, no lugar de chamar de palavra-chave, é chamado de optativo. Porque, inclusive, um parâmetro que é definido como posicional, você pode chamar ele pela palavra-chave. Mas vamos voltar para o mais simples aqui. Parâmetro posicional é aqueles que são passados, quando você vai chamar a função, você passa ele na mesma ordem que você define na declaração da função, separados por vírgula. Eles não têm valor padrão e é obrigatório passar eles. Exemplo, a gente tem aqui def, a palavra-chave de variável, soma. Eu estou fazendo uma função que faz a soma, que imprime a soma de dois números. E aí eu tenho o parâmetro A e o parâmetro B. Esses parâmetros aqui são posicionais. Eu tenho que passar eles nessa ordem aqui e eu tenho que passar 2. Se eu tentar passar algo que não seja 2, vai dar erro. Vamos testar essa função aqui no notebook. Então, def soma, tem o parâmetro A e B, e aí eu dou um print A mais B igual a A mais B. Eu estou fazendo sem retorno ainda, a gente já vai começar a fazer função com retorno. Que o Colab desconectou. Aí aqui embaixo eu posso testar soma de 4 e 6. A minha função funciona, né? Só que se eu passar alguma coisa que não seja 2 parâmetros, soma só de 3, ele vai dar erro. Se eu der soma e passar 3 números, 2, 3 e 4, ele vai dar erro também. Aqui o que ele deu de erro? Soma missing one required positional argument. Ou seja, soma está faltando um argumento posicional requerido, o argumento B. Então, ele espera que tenha o valor de B e eu não passei o valor de B aqui em cima. Aqui embaixo, ele reclamou de outra coisa. Ele reclamou soma takes 2 positional arguments, but 3 were given. Soma aceita 2 argumentos posicionais ou 2 parâmetros posicionais. Argumentos ou parâmetros são intercambiáveis, esses termos. Toma 2 parâmetros posicionais, mas foram dados 3. Então, ele não sabe o que fazer com esse terceiro. Então, quando você usa parâmetro ou argumento posicional, você sempre tem que passar, quando vai chamar a função, exatamente o mesmo número de parâmetros que você definiu para a função. Deixa eu só... Gabriel, não sei se ainda está com a dúvida, mas o que está entre os parênteses são os parâmetros. Então, quando eu defino, eu digo para ele em quais variáveis para guardar os argumentos. O que eu estou dizendo aqui quando eu dou def soma A, vírgula B? Eu estou dizendo, Python, quando alguém chamar essa função, tem que me passar 2 valores e eu quero que você guarde o primeiro valor na variável B, o primeiro valor na variável A e o segundo valor na variável B. E aí eu posso usar essas variáveis aqui dentro do meu código. Tá vendo? Eu usei aqui para imprimir e eu usei aqui para somar. E quando eu vou chamar a função, eu passo esses mesmos valores. Então, quando eu estou aqui soma 4,6, eu estou passando que para o primeiro argumento de soma eu estou passando o valor 4, para o segundo eu estou passando o valor 6. Tá?
Dá um minutinho aí para vocês testarem, passar argumento aí para as funções. Como transformar isso em input, professor? Oi? Como é que coloca essa soma em input para eu fazer a pergunta e sair da pergunta? As posições da colocar. Tá, você poderia pôr um input dentro da função, se você quiser dentro da função perguntar para o usuário os números, ou você pode fazer aqui fora, por exemplo, eu pego A e coloco aqui int, input. Esse input aqui não é o melhor jeito de fazer, tá? O certo seria fazer algo do gênero, só pegar o input, aí dar um isDigit antes de converter para int, para não dar, se o usuário digitar algo que não é número, não dá erro e travar seu código. Mas isso a gente vai fazer mais para frente. Digite o primeiro número. E aí eu posso fazer isso, a mesma coisa com B, digite o segundo número. E aí no lugar de passar aqui 4 e 6, eu passo A e B. Eu posso passar variáveis como argumentos de uma função. Digite o primeiro número, 7. Digite o segundo, 12. 7 mais 12 igual a 19. Quem quer falar, manda por texto no chat, porque o computador que eu estou aqui, eu não estou com caixa de som. Quem está online e quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. O F é de fstring, é uma das maneiras como a gente tem como imprimir variáveis no print. Então, se eu tenho uma variável aqui com valor, eu posso imprimir ela simplesmente pondo print ela, só que aí eu não tenho como pôr texto ao redor dela. Ou eu posso usar a fstring, é conteúdo lá da primeira aula, se eu não me engano, primeira ou segunda. Fica assim, f o valor em A. Eu posso fazer desse jeito aqui para imprimir o valor de A. Ou então eu posso usar o format, que eu deixo só a chave aqui dentro e ponho format no final. Ou eu posso usar a vírgula. Então, quando eu quero imprimir junto o texto e o valor de uma variável, eu tenho algumas opções. Na verdade, tem mais um jeito aqui de fazer isso. Eu poderia concatenar com o A convertido para string. Tudo sai a mesma coisa, ó. A gente usa mais o fstring. Mas vocês podem usar... É que um colega perguntou o que era o F aqui nesse print aqui, ó. O que era esse F? Para dizer que eu tenho variável ali dentro daquela string para o Python substituir o valor da variável. Então, podemos continuar? Tá.
a gente viu o parâmetro posicional. Agora vamos ver os parâmetros de palavra-chave ou opcionais. Parâmetros de palavra-chave são aqueles que são especificados pelo nome na chamada da função. Então, quando você vai chamar a função, você tem que determinar ele pelo nome. Eles podem ser passados em qualquer ordem, a ordem deles não é importante, e eles possuem um valor padrão, ou seja, você pode não informar um valor para eles. Eles sempre têm que ser declarados e têm que ser passados depois dos posicionais. Exemplo, a gente tem essa função aqui, ó, def mostrar informações. Eu recebo aqui como parâmetro o nome, a idade e a cidade. Só que a cidade, eu dei um valor padrão aqui para ela. É igual você dar valor para a variável. E aí ela vai ter esse valor padrão. Então, se o usuário, na hora que ele está chamando essa função, ele passar um valor para a cidade, que ele passa do mesmo jeito aqui embaixo, ele vai usar o valor que o usuário passou. Se o usuário não passar um valor para a cidade, ele vai usar esse valor padrão aqui. Então, essa função, ela pega essas três variáveis e imprime aqui, ó, imprime o nome, a idade e a cidade da pessoa. Nessa primeira chamada aqui, eu informei, João, 30 anos, cidade é o Rio de Janeiro. E aí ele usou a cidade Rio de Janeiro. Quando eu passei aqui Maria 25 e não informei a cidade, ele usa a cidade padrão, que aqui nesse caso é Maceió. Então testem aí, façam uma função aí de vocês que tem um parâmetro opcional. Aí eu vou deixar vocês usarem a criatividade de vocês. Que função que vocês vão criar? Qualquer coisa. Eu só quero que uma função que tenha um parâmetro opcional. Então, assim, só para curiosidade, vamos pegar vou pegar uma função aqui, uma função média, só que eu tenho um valor padrão. Oi? Dá para usar, eu quero definir para fazer uma conta, daria para fazer? Sim, daria para fazer. Ficaria até mais fácil, né? Aqui, ó, por exemplo, eu defini essa função. Ela aceita 3 valores e retorna a média dos 3. O A e B são posicionais. O C é palavra-chave. Mas eu posso chamar ela assim. Ele vai aceitar. Eu posso chamar ele assim, ele vai aceitar. Só quando eu chamo ele assim, ele usa o valor padrão de C. Eu poderia chamar ele C igual a 6. Aí você fala, mas se é o último, eu posso passar ele por primeiro, desde que eu dê o nome de todo mundo. Tá? Se eu der o nome de todo mundo, eu posso passar na ordem que eu quiser. Mas aí, para eu passar na ordem que eu quiser, eu tenho que dar o nome para todo mundo. Mas o jeito normal de chamar é ou assim, ou assim. São os dois jeitos mais comuns. Ou você passar todo mundo na ordem, ou você passar os posicionais na ordem e os palavra-chave com a palavra-chave.
Mas você pode fazer, tipo, o Python entende isso aqui de baixo. Pedro, a gente ainda não entrou no return, é o próximo assunto. Tá? Mas isso aqui, se ficou confuso, pode esquecer, isso não é importante. É mais curiosidade que o Python aceita isso. As funções que a gente fez até agora são funções que só recebem valores, elas não retornam nada. No caso, a gente aqui, nesses exemplos, a gente está recebendo e imprimindo na tela. Eu poderia receber e salvar no disco, salvar num arquivo. Poderia receber e enviar para a internet. Poderia fazer um monte de coisa, mas é um exemplo de uma função que não retorna nada. É a print, por exemplo. A print é uma função que não te retorna nada. Tá? Pedro, o Pedro fez uma pergunta aqui, se os parâmetros forem todos palavras-chave, eu poderia ter atribuído elas em qualquer valor a eles em qualquer ordem? Pode, desde que você atribua os valores chamando pela palavra-chave, que é o que eu fiz aqui. Quando você chama os parâmetros, atribui os valores aos parâmetros pela palavra-chave, você pode criar a ordem que você quiser. Mas eu poderia... vamos pegar esse código aqui de novo e modificar ele um pouquinho. Se eu der valor padrão aqui para todo mundo, vamos dizer que eu sou um professor muito bonzinho, o valor padrão é 10 para tudo. Se eu chamar ele aqui, ó, agora é todo mundo, o padrão é 10. Então, se eu não passar nenhum parâmetro, a variável vai rodar. Só que eu posso chamar ele desse jeito aqui, fora de ordem. Então, para ser fora de ordem, eu tenho que dar o nome dos parâmetros. Ou então, mesmo todo mundo sendo palavra-chave aqui em cima, eu posso só passar o valor. Aí, quando eu só passo o valor, o Python considera essa ordem que está aqui na declaração da função para atribuir para cada variável. Deixa eu ver, outra pergunta. Para fazer perguntou aqui, para fazer a função se repetir um número determinado de vezes, você precisa de uma estrutura de repetição. Você precisa usar o while ou o for e chamar a sua função lá dentro do while ou do for. Que é o que eu fiz... eu tirei já, mas eu tinha feito aqui em cima, ó. Eu tinha colocado aqui um for e in range 10, por exemplo. Isso aqui vai executar a função 10 vezes. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. A questão de palavra-chave é flexibilidade mesmo. Às vezes você quer passar só um parâmetro, o parâmetro padrão é bom para o que você quer, um parâmetro padrão é bom e o outro não é, e aí você chama eles por palavra-chave para dizer qual que você está passando. Quando você chama a função aqui, você pode atribuir. E aí, se você está querendo ver o usuário do ponto de vista da pessoa digitando, aí você tem que associar um input. Você poderia, inclusive... Eu vou fazer uma coisa bem feia aqui agora. Mas bem feia mesmo. Não façam isso, mas só para vocês verem, entenderem o quão flexível a coisa é.
Isso funciona. Funciona. O Python, vírgula no final das coisas, o Python não se importa. Outras linguagens se importam muito. Tipo JavaScript, se você põe uma vírgula onde não devia ter, ele vai reclamar. O Python, vírgula no final para o Python é que nem zero à esquerda. Tando ou não tando, ele não se importa. Opa, por quê? String. Então eu tenho que pôr essa galera como int. O input retorna string. String eu não tenho como fazer operação aritmética com eles. Eu não tenho como somar lá dentro. Tá? Mas isso é feio, horroroso. Eu não vou nem deixar aqui, ó. Pronto. Sumiu. Tá? Agora vamos retornar valores. Por exemplo, a nossa função de soma, ela imprimiu a soma na tela. Mas vamos supor que eu precise desse valor para fazer alguma outra operação. Eu estou fazendo a média e eu preciso somar os valores para depois dividir. Se eu imprimo na tela, eu não tenho mais como fazer nada com aquele valor. Então, quando eu preciso do valor de volta, eu uso a palavra-chave, o comando return. Uma outra coisa aqui, eu tenho usado nos slides, eu tenho chamado essas palavras aqui de comando, mas na literatura vocês vão ver muito chamando elas de palavra-chave. Palavra-chave ou comando é a mesma coisa. Tipo, exemplos, vamos lá, o que eu quero dizer como comando ou como palavra-chave? If, for, def, return, break, del. Então, todas essas são palavras-chave, são as palavras reservadas do Python. Hã? Oi? O in é, o end, o or é, o float não é. Não é. Em geral, se você colocou um parêntese depois para usar, não é palavra-chave. Tipo o int, o while é. O while eu não tenho que colocar parênteses para usar ele. Então no Python, em geral, você teve de pôr o parênteses depois para usar, não é palavra-chave. É só função, inclusive você pode sobrescrever ela se você não tiver cuidado. E acontece. Uma que é extremamente comum de ser sobrescrita é str. Eu tenho uma função que processa uma string. O que eu vou chamar aquela variável para guardar aquela string? Eu vou chamar de str. E aí eu sobrescrevo a função str. Uma outra muito comum é filter. Existe uma função filter nativa do Python. E aí você vai usar para um filtro para alguma coisa, você chama filter e sobrescreve. id é uma também, que é uma palavra nativa do Python e ele reclama. Quando você fala sobrescreve, aí vai dar erro? Não dá erro. Só que se você tentar usar aquela função depois, por exemplo, eu sobrescrevi a print. Uma coisa que vocês faziam muito na primeira aula, um erro comum, era sobrescrever a print. Aí você ia dar print de alguma coisa, só que tinha um valor de uma variável ali dentro do nome print no lugar de ter a função print. Você não consegue mais acessar aquela função se você sobrescrever. Guardem isso no cantinho da cabeça que a gente vai voltar nisso no final da aula, porque tem um negócio chamado escopo, que vai ter informações a mais sobre onde que vale o que você sobrescreveu. Você não vai sobrescrever pelo seu código todo, dependendo da situação de onde você esteja. Mas isso é final da aula só, a gente vai falar de escopo. Então, o return permite que um valor calculado dentro da função seja utilizado em outras partes do código.
O exemplo de return, Pedro, eu já vou dar. Se for exemplo de return, a gente já vai chegar. O valor do retorno é marcado pelo comando return. Então, você põe return e o valor que você quer retornar. Já vamos chegar. Entra um pouco em escopo isso que você perguntou. O Pedro perguntou que não entendeu, sem o return o valor definido não pode ser reutilizado. Quando você define uma variável dentro de uma função, ela só vale dentro da função. Isso é o que eu chamo de escopo. Mas a gente vai ver mais em detalhe como é que funciona o escopo no final da aula. Mas se eu crio, por exemplo, eu tenho aqui essa função média, dentro aqui da função eu posso usar o valor A, B e C. Aqui eu defini inclusive com return, não era para ter definido com return não, mas aqui dentro da função eu tenho acesso a esse valor A, B e C. Se eu pegar aqui, mesmo tendo executado essa função várias vezes, se eu tentar acessar o valor de A, B ou C, ele vai dar erro. Eu acho que eu tenho. Eu não vou ter C, por exemplo. Não está definido. Então, se eu quiser acessar um valor que estava dentro da função, eu tenho que dar return nele. Vamos lá, como é que faz isso? Exemplo, soma de A e B. Aí minha primeira linha de código, resultado da soma de A e B é A mais B. Só que resultado é o nome que eu dei. O Python não sabe o que é resultado. Eu tenho que dizer para o Python, o meu return é a variável resultado. Então ele vai guardar A mais B, vai guardar nessa variável resultado e vai retornar o valor dessa variável resultado para o usuário. E aí eu posso, por exemplo, guardar esse valor, por exemplo, aqui eu peguei soma de 3 e 7 e guardei numa variável S. E aí eu imprimi essa variável S, mas eu poderia dividir ela, eu poderia somar com outro número. Então eu posso fazer várias coisas. Então sempre que eu preciso do valor de volta, eu tenho que usar o return. E aí vai ser return e o valor que eu quero voltar. Não. Olha o que acontece quando eu defino só o resultado. Vamos aqui pro def soma, vou definir uma soma nova aqui. Eu vou chamar de soma 2 porque eu já tinha uma soma lá em cima. Soma 2 de A e B, resultado igual a A mais B. Essa variável resultado, ela está dentro da função. Ela está dentro da função. Então, se eu tentar acessar ela fora, ela não vai existir. Porque quando acaba a execução da função, tudo que estava definido só dentro da função, não existe mais, é deletado. Aí, ele diz que essa variável name resultado is not defined. Esse name resultado is not defined quer dizer que essa variável que eu estou tentando acessar não existe. Toda vez que der esse erro, name alguma coisa is not defined, quer dizer que você está tentando acessar uma variável que não existe. Você pode ter escrito o nome dela errado, ou você pode ter errado a ordem tipo, você só cria ela depois do lugar onde você tentou acessar, ou no caso aqui é uma variável de dentro da função soma. No caso aqui eu teria que executar, né? Deixa eu executar aqui. Vai continuar a mesma coisa. Mas continua não funcionando. Agora, se eu der o return nesse valor, e salvar ele numa variável, aqui fora, aí funciona. Vejam, observação importante. Essa variável resultado e essa variável resultado são variáveis diferentes. Elas não são a mesma variável. Apesar de ter o mesmo nome, uma está definida dentro da função e a outra está definida fora. Tá? Então, os
São diferentes. Aí eu poderia chamar aqui soma de novo, soma 2, com outros valores. Se fosse a mesma variável, quando eu imprimisse resultado aqui embaixo, era para sair 3 mais 5, 8. Mas vai estar o valor aqui de cima, 9. Porque elas são variáveis diferentes. Essa variável de fora da função, ela foi definida aqui com a soma de 4 e 5. Eu posso chamar a função quantas vezes eu quiser. Dentro da função, ele vai definir uma outra variável resultado, mas que não é a mesma dessa. Ele não sobrescreve o valor de fora. Tá? Pausa o raciocínio, isso é escopo. A gente ainda não está explicando escopo. A gente vai voltar a escopo no final da aula. Pessoal, a gente volta nisso no final da aula. Poderia pôr outro nome. Eu estou claramente colocando o caso conflitante aqui para vocês verem que são duas coisas diferentes. Mas boa prática é usar nomes diferentes. Para a hora que você bater o olho, você claramente vê. Ou mudar o nome aqui embaixo, chamar só de R. Mas assim, aí aqui está claro que são duas coisas diferentes. Mas é importante vocês saberem que se vocês fizerem isso aqui, o Python vai tratar como coisas diferentes. Posso dar mais uma pulga na orelha de vocês maior ainda? Dar mais um nó na cabeça e a gente exata esse nó no fim da aula. Se eu fizer isso aqui, fica sendo tudo a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, o resultado que vai dar aqui no final, que ele vai imprimir, vai ser 8. Não? Não. Não, tá tudo com o mesmo nome. Ok. Não é. Não é. Mas isso eu falo justamente... Tem uma observação exatamente sobre isso no final da aula, do que tem de muito errado nisso aqui que eu acabei de fazer. Isso é muito errado, isso que eu acabei de fazer aqui. Você não deve misturar escopos. Todo mundo testou a função com retorno aí? Testem e a gente vai para o intervalo. Façam a função de vocês aí com retorno. Façam uma função que faça a multiplicação agora. Faça a multiplicação e volte o valor da multiplicação. A gente já viu esse negócio de retorno. Alguns de vocês sabem usar, porque alguns de vocês usaram na prova, inclusive usaram em exercício, mas a gente não viu em nenhum momento, não. A gente usou funções que têm retorno, por exemplo, a input, a int, a float, mas a gente não criou nada que tenha retorno nosso, não. Eu não teve isso no antes dessa aula. Eu não sei se... Ô, então, Vamos continuar? Então, a gente vai começar fazendo uma funçãozinha. Ela recebe 2 parâmetros, um nome para um parâmetro e pede para o usuário digitar esse parâmetro. Na verdade, já recebe um parâmetro só, é só esse nome. Recebe o nome desse parâmetro e pede para o usuário digitar esse parâmetro e valida como um inteiro. Se o usuário digitar algo que não é um inteiro, repete, fica perguntando até o usuário digitar algo que é um inteiro e retorna o valor convertido para inteiro no final. Oi. O isDigit para float ele não serve. Para float você tem que usar o isNumeric. Aqui, ó. Já vamos.
fazer um teste aqui, ó. Se eu pegar essa string aqui, ó, 0.1 is digit, dá falso. Tá? Agora, se eu não me engano, o isNumeric aceita. Não, também não aceita não. O float você vai ter que fazer algo mais sofisticado para validar ele. Nenhuma dessas funções padrõezinhas do Python vai atender, não. Pode usar o while true dentro da função, sim. Esse é um dos passos que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa criar uma função. Que nome que a gente vai dar? Vou chamar de input int, que é um input que valida se é inteiro. Vamos lá, para vocês fazerem, não sou eu não. Tá todo mundo me assistindo aqui. Mas aí que a gente vê. Só pra ter ideia, uma base. O que eu tenho? O que está faltando aqui nessa linha? Eu preciso receber um parâmetro, né? É uma função que lê uma entrada do usuário, valida se é inteiro e retorna o valor convertido para inteiro. Por exemplo, você quer fazer uma calculadora. E aí você tem que validar se é inteiro. Você pode ter essa última participação, a gente tem que criar, a gente vai chamar a função. Aí dessa função. Dentro da função eu tenho que ler um valor do usuário, conferir se esse valor é inteiro. Se não for, continuar enchendo o saco do usuário até ele digitar um inteiro. E aí converter para inteiro e retornar o valor. A hora que o usuário digitar um inteiro, eu volto esse valor. Então, eu preciso do nome do parâmetro, né? Pode ser valor, Não, não é o valor, é o nome do parâmetro que o usuário tem que digitar. Aí aqui dentro a gente pode criar valor. Eu dou input, digite um valor para nome parâmetro. Aí eu posso dizer, digite um valor para o dividendo, digite um valor para a soma, entendeu? Vamos lá, continuem aí. Oi. Tem conteúdo provavelmente na nossa última aula do semestre. Quando você vai checar o float, normalmente o que você faz é isso. Você converte e captura o erro. Quando deu esse erro, faz isso. Você tem um jeito de você fazer. Se deu você dizer para o Python, se der esse erro, continue executando isso aqui no lugar de interromper. Que o comportamento padrão do Python é interromper a execução quando dá erro. Mas tem como dizer para ele o que fazer se der erro. É o try except. Só que você tem que tratar, o ideal é você tratar para um erro específico. Se você der só try except, qualquer erro que der,
ele vai continuar. Quando você quer fazer um negócio desse, você tem que pôr try, por exemplo, você quer converter para float, você tem que pôr try, converte para float e dá um accept value error, que é o erro que ele dá quando ele tenta converter e não consegue. Que aí ele só vai continuar se der aquele erro, se der outro erro, é outro erro. O que eu preciso pôr aqui embaixo? If, qual foi a observação que tinha aí quase na prova de todo mundo? Eu quero continuar perguntando para o usuário até ele digitar while. While o quê? While true, não. Eu tenho uma condição bem clara aqui. Not. Isso aí. Então, enquanto o valor não for dígito, aí aqui você põe o input de novo. Eu só mudei aqui o texto para pôr um que seja inteiro no final. Oi? Isso aqui o pai não aceita. Só que para esse seu caso está errado, porque o tipo de A é sempre string. A gente quer justamente converter a string para inteiro. Ele vai ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o inteiro. Obrigado. Isso aqui não é string. Quando o input sempre vai retornar isso aqui. Então eu tenho que descobrir se dentro da string, o que eu tenho aqui dentro da string é um número, por isso que eu uso o EG, para depois converter para inteiro. Porque se eu tentar converter para inteiro algo que não faça sentido, vai dar erro. Por exemplo, se eu tiver que tentar aqui, int de casa, vai dar erro. Não sabe converter. Então eu confiro antes de ver que está dentro é.
o parâmetro de chamar ela como parâmetro de fora. Aí não pode dar erro. Aí, pessoal, depois que eu... Aqui agora eu tenho certeza que esse valor é numérico, é dígito. Então, eu posso converter para inteiro. Então, a gente converte para inteiro. E já pode retornar. Eu já posso fazer isso aqui, ó. Return. Fora do while. Return int valor. Aí eu posso usar agora essa função. Por exemplo, se eu quiser fazer uma calculadora de soma, eu ponho o meu A input int vou chamar de o primeiro número. Vou pôr um B aqui como o segundo número. E aí eu posso imprimir aqui embaixo. E aí eu posso direto somar aqui, porque eu tenho certeza que a minha função me voltou um valor inteiro. Então, se eu rodar isso aqui, ó, digite um valor para o primeiro número, 4. Digite um valor para o segundo número, 6. A soma é 10. Então, aqui, ó, eu validei 2 números sem precisar repetir o código. Esse é o poder da função. E aí a gente pode adicionar comentário aqui para ficar mais bonitinho. Já repito. O que aconteceu aqui? Estou sem microfone. Por quê? Oi. Agora tá limpando. Oi. Pronto, agora vocês estão me ouvindo, né? Por algum motivo o microfone tinha desconfigurado aqui o volume. Mas agora parece que voltou ao normal. Então, vamos explicar aqui de novo, porque tem algumas pessoas com dúvida. Deixa eu dar uns espaços aqui para ficar mais fácil de distinguir os blocos. Então, aqui, ó, a gente tem uma função, o que ela faz aqui? Primeiro, eu dou um input para o usuário digitar um valor. Que valor que eu peço para o usuário? Digite um valor para... E o nome param, que é uma variável que eu recebi da função. Isso é um parâmetro da minha função. Tá? Eu estou perguntando para o usuário, digite algo e pondo o que está ali naquele nome, naquela string. Tá? E aí eu guardo na variável valor. Aqui embaixo eu entro num while not
enquanto não for valor, for dígito. Enquanto o valor não for dígito, eu continuo perguntando para o usuário. Digite um valor para, seja o que for, que seja inteiro. Tá? Se for float, não é tão trivial porque o Python não tem nenhuma funçãozinha, nenhum método básico da string que identifique se o que está digitado lá dentro é float. Então, ou você tem que percorrer a string vendo se os caracteres estão na sequência certa para algo que faça sentido como uma string. Talvez seja um exercício para vocês algum dia. Ou então você tem que tentar e capturar o erro. O primeiro seria muito complexo para a gente fazer aqui agora no exercício rápido de sala, e o segundo a gente ainda não sabe fazer, capturar erro. Então a gente vai fazer só com inteiro. Pode ter o ponto, pode ter um E, pode ter... tem algumas coisas que pode ter, mas pode ter o ponto e pode ter o E. Esse negócio. Só que tem que estar na ordem certa. Você tem que ter dígito, ponto, dígito e dígito. E qualquer um desses pode faltar. Você pode ter só ponto, dígito, você pode ter dígito, ponto, dígito, você pode ter dígito e dígito. Mas tem que estar nessa sequência mais ou menos. E aí, o que eu faço? Eu leio de novo aqui valor até o usuário digitar algo que seja dígito. Quando o usuário digitou algo que deu aqui o dígito, deu verdadeiro, ele vai sair desse while, vai converter o valor para inteiro e retornar na função. Quando eu chego aqui embaixo e eu chamo input int, ele vai pegar esse valor aqui que chegou aqui no final e guardar nessa variável para mim. Quem não entendeu isso que eu acabei de falar, para e me fala, porque isso é fundamental da aula de hoje. Se vocês saíram da aula de hoje entendendo alguma coisa, é o que valor que parou nessa variável A aqui quando eu entro. Como que o valor sai daqui, do que o usuário digitou, e vai parar aqui nessa variável aqui fora. Se alguém não entendeu isso, para e me fala agora que é a coisa mais importante da aula de hoje. Você definiu, não? Você chamou a variável. É o retorno. O que eu faço aqui? Como eu estou dizendo para o Python, quando eu uso o operador atribuição aqui, eu estou dizendo, execute essa função aqui e guarde o valor que ela retornar na variável A. Como que ele sabe o que é o retorno da função? É essa palavra aqui, return. O que tiver aqui na frente dessa palavra return é o que a função vai retornar. Então, no caso aqui, eu estou mandando ele retornar o valor convertido para inteiro. E aí aqui ele vai pegar esse retorno e salvar na variável A. Então ele pega o que está aqui e joga para cá. Então o return, ele marca o que a função vai retornar. E aí, o que eu fizer aqui é para onde ele vai. No caso aqui eu estou atribuindo a uma variável. Deu para entender agora? E aí eu posso reutilizar isso. Por exemplo, se eu quiser fazer uma calculadora de multiplicação, eu não entendi sua pergunta, Pedro.
Que parâmetro que você está falando? Vamos lá, você está confundindo o parâmetro de função. Então, é o que eu passo aqui. Quando eu vou chamar a função, isso aqui é a definição da função e isso aqui é a chamada da função. Eu estou executando. Aqui eu estou dizendo o que ela é e aqui eu estou executando ela. Quando eu executo, eu digo o que é o parâmetro aqui. Então, aqui, nesse caso aqui, o parâmetro dessa função é nome param. Essa variável aqui é o parâmetro dela. E eu estou definindo o valor dela, é o que eu passar aqui dentro do parênteses. Deu para entender agora? E aí isso eu uso, nesse caso aqui, eu estou usando essa variável aqui, nome param, para dizer para o usuário o que eu quero que o usuário digite. Mas eu poderia usar para outra coisa. Tá? E vamos lá, isso aqui eu posso reutilizar. Por exemplo, se eu quiser fazer vamos fazer divisão aqui. Só um instante. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma calculadora de divisão, eu preciso do divisor e do dividendo. Eu posso usar reutilizar a mesma função, só que no caso aqui... Caso que A dividido por B. 100 dividido por 5. Aí eu posso reutilizar o código sem precisar escrever aquela validação toda de novo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá, tô lendo aqui, Caio. Isso, o return, ele marca que variável, que valor dentro da função você quer jogar para fora da função. E aí lá fora você pode guardar numa outra variável, que é o que a gente fez aqui. Você pode passar para outra função, você pode fazer um monte de coisa, mas basicamente é isso. O return marca o que você quer passar de dentro da função para fora. Tranquilo, gente? Deu para entender? Agora a gente vai entrar... Gostei não, quando você falou lá para descer, eu não sei, imagina agora. Imagine seu código como bloquinhos. Tá? Existem bloquinhos, cada região do seu código, ele vai estar em um escopo. O que é o escopo? É quais variáveis existem ali para você acessar. Quando você entra no bloquinho da função, você muda de escopo. Então, a variável que existia fora... Você não tem como alterá-la lá dentro. Você tem como acessar ela, mas você não tem como alterar ela. Aqui, ó, escopo de variáveis. A gente tem 2 tipos de variáveis no Python. Não é tipo do tipo da variável, mas é tipo de categoria com relação ao escopo. Tá? Não é tipo de inteiro, list, essas coisas assim, não. A gente tem as variáveis, 2 categorias, vamos pôr assim, a gente tem 2 categorias. A gente tem as variáveis locais e as variáveis globais. As variáveis locais só existem
dentro do bloquinho onde elas foram definidas. São as variáveis que são criadas dentro de funções. Tudo que você cria dentro de função só existe dentro da execução daquela função. E se você chamar a função de novo, você chamou a função uma vez, você chama ela de novo, não vale mais o que estava nela na primeira vez que você chamou a função. É como se você resetou ali aquele escopo. Tá? Então, as variáveis locais, elas são declaradas dentro de funções e somente podem ser acessadas dentro daquela função. O valor anterior é perdido quando você chama a função de novo. Então, assim, toda variável que você escreveu ela dentro da função, ela só vale dentro da função, ela não vale fora. Vamos fazer um teste aqui. Tá? Vou criar uma função aqui que não faz nada. Essa função ela só vai fazer uma coisa dentro dela. Ela vai pegar uma variável x igual a 10. Tá? Eu posso executar essa função aqui. Pessoal, prestem atenção. Isso aqui é muito importante e é confuso. Tá? Ela não fez nada. Tá? Só que eu defini uma variável ali dentro dela. Se eu aqui dentro dessa função, eu mudar ela aqui e mandar ela imprimir o x, ela não vai ser mais uma faz nada, vai ser um faz quase nada. Ela vai imprimir o valor da variável. Ela vai imprimir a variável. Legal. Tá? Se eu pegar esse print x e colocar aqui para fora, vai dar erro. Porque o x é uma variável local de dentro dessa função. Então, a gente não pode acessar a variável dentro da função, a gente não chamar a função. Não pode chamar fora. Eu chamei a função antes aqui. E mesmo assim eu não consigo acessar ela. Porque ela só existe quando eu saio de dentro da função, ela deixa de existir. Ela só existe enquanto você está rodando enquanto está rodando o código de dentro da função. Ela só existe enquanto eu estou aqui dentro. Enquanto eu estou aqui, ó, ela existiu aqui, ó, imprimi ela uma vez, só quando eu cheguei aqui nessa, ela não existiu mais. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Cadê o meu VS Code? Oi. Ó, debugger, alunos do NES, debugger. O que é o debugger? Ele é um programinha especial que você pode olhar dentro da caixa do interpretador o que ele está pensando. Então, é o Python. O Python é o interpretador. Então, eu tenho aqui ó, uma listinha de variáveis. Eu tenho aqui do lado uma listinha de variáveis. Está vendo que ele separa entre variáveis locais e globais? É exatamente o que eu falei. Então, ele está aqui, ó. Está vendo essa linha amarela? É a linha que ele está executando. Vamos avançar. Quando eu aperto esse botãozinho aqui, ele vai para frente. Por que ele pulou? Porque ele não... Aqui é só a declaração da função.
Ele não está executando. Ele só salvou na memória dele. Eu escrevi aqui, def faz quase nada. Ele gravou, eu tenho uma função que chama faz quase nada. Ela vai estar aqui dentro. Ó. Aqui nas variáveis de função, tá a minha faz quase nada aqui. Ele guardou essa função. Aí aqui agora, ele está na linha de executar a função. Ele vai entrar dentro dessa função. Quando eu passar aqui para a próxima, ó, ele entrou dentro da função. E aí ele vai gravar esse valor 10 aqui na variável x. Apareceu aqui a variável x na lista de locais dele com o valor 10. Quando eu imprimir, quando eu executar mais uma linha, ele vai imprimir esse valor 10, mas ele vai sair da função, porque não tem mais nada para ele fazer aqui nessa função. E aí a variável local aqui, ó, deixou de existir. O x não existe mais aqui, porque o x só existia enquanto eu estava aqui dentro da função. Quando eu passar aqui para a próxima linha e executar ela, ele vai dar erro, porque não existe x aqui fora. Ele procura pelo nome. Na verdade, ele tem uma listinha de nomes e ele vê esse nome aqui, x, não existe na minha listinha de variáveis. Ele faz, literalmente, dentro dele, ele faz x, in e a lista de nomes de variáveis que ele tem lá dentro. Ele dá um if x in, se não tiver, e aí deu erro aqui. Quando eu ponho esse x para fora da função, precisa ser nem antes de eu declarar a função. Eu coloquei aqui só antes de chamar ela. Aqui, ó, de novo, ele só guardou que a função existe. Ele salvou o x. Ó, o x aqui, ó. Tá? E aí, quando eu entrar para a função, esse x vai estar aqui nas globais. Eu ainda tenho acesso aqui ao x de dentro da função. Eu não posso alterar ele, mas eu tenho acesso ao valor dele aqui de dentro. E aí, se eu continuar, ele vai imprimir, ele imprimiu 10, aqui está aqui embaixo, ó, a saída dele, ó, ele imprimiu 10 aqui. E se eu continuar, ele vai imprimir 10 de novo, porque aí agora esse 10 está como uma variável global, ele vale para todo mundo. Tá? Então, o escopo é isso. O que você define dentro da função só vale dentro da função. O que você define fora da função... E parâmetro de função também é considerado como variável definida dentro da função. Se eu passasse um B aqui, vamos lá, no lugar de chamar de x, eu vou chamar de B. Se eu chamar um B aqui e eu passo o x como parâmetro, eu vou ter duas vezes esse valor 10 lá dentro da função. Porque agora eu estou passando ele como parâmetro. Então aqui, ó, eu criei a variável x igual a 10 aqui. Na hora que eu entrei, peraí, de novo aqui. Na hora que eu entrei aqui, ó, aqui dentro eu tenho b igual a 10 e x igual a 10. Eu tenho os dois, porque eu passei como parâmetro o valor de x, aí ele salvou no b. E eu tenho o x porque o x é global, que ele foi definido fora da função. E aí ele vai imprimir também do mesmo jeito, tá? Tá confuso o suficiente para vocês? Sabia que eu tenho como definir variável global de dentro da função? Se eu fizer isso aqui, ó, global x, e aí eu defino o x aqui dentro. Deixa eu apagar aqui o B. Tchau. Então, aqui, ó, agora... Não tem esse B. Espera aí que vai dar erro. De novo. Tá, agora aqui, ó.
Passei, ele pulou porque ele não executa a função, eu estou só definindo, eu não estou executando. E aí agora eu vou executar ela, ele entra aqui dentro. Ele já marcou o x como global. E aí eu atribuí um valor a x e imprimo. Quando eu sair aqui fora, o x está aqui ainda. E aí eu posso imprimir ele de novo. Nunca façam isso aqui, tá? Isso aqui é o exemplo do que não fazer. Então, variáveis globais, elas são declaradas fora de função ou com o comando global e podem ser acessadas de todo o seu código, mas elas não podem ser escritas, tá? Uma variável global você não consegue editar ela de dentro da função. Então, o certo de entrar e sair valor para a função é entrar por parâmetro, sair por return. Aqui é um exemplo de uma variável local. A gente fez isso. Ó. Eu criei uma variável x dentro da função eu consigo imprimir o valor dela. Quando eu chamo a função aqui embaixo, ó, ele imprime o valor da variável local da função, porque o print está dentro da função. Quando eu tento fazer um print fora da função, eu não vou ter o valor dessa variável. Quando eu crio a função fora da função, não precisa ser antes da definição da função, mas precisa ser antes de eu chamar ela vira uma variável global. E aí eu posso acessá-la tanto de dentro da função, quanto de fora da função. Foi o que a gente acabou de fazer. Ou eu posso definir ela como global dentro da função. Só que não façam isso, tá? Eu só estou mostrando que existe, mas sempre pensem, isso aqui é importante vocês entenderem. Se você criou uma variável dentro da função, ela só existe dentro da função. Se você criou fora, ela existe dentro e fora com restrições. Dentro da função ela vai ter restrições. Então, em geral, tratem como coisas separadas. O que está fora, o que está dentro, está dentro. Se você precisa passar alguma coisa para dentro da função, passa como parâmetro. Se você precisa sair alguma coisa da função, é o return. Sim, também. É recomendado evitar manipular variáveis globais de dentro de funções, para o mesmo deve usar parâmetros e retorno. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Deu para entender escopo? Agora eu vou dar nó na cabeça de vocês. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos para a matemática. Vamos para a matemática. Vocês conhecem a função fatorial? Fatorial, por exemplo, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É ele vezes todos os números naturais menores que ele. Fatorial de n é todo multiplicando todo mundo que é ele e menor que ele. Então, aqui, ó. Fatorial de x é x vezes x menos 1, 3 pontinhos, até vezes 2 vezes 1. Então, eu pego, multiplico todo mundo. O que é fatorial de x menos 1? É x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 vezes 2 vezes 1, não é? Se eu pegar... Cadê? Peraí. Esse cara aqui, ó, é o mesmo que isso. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, eu posso substituir isso dentro aqui. Então, eu posso escrever como fatorial de x sendo x vezes fatorial de x menos 1, certo? Eu consigo calcular o fatorial desse jeito? Quase. Porque quando eu chegar no fatorial de 1... vai ser 1 vezes 0? Não, né? Se eu fizer o fatorial de 1 ser 1 vezes 0, eu vou estar multiplicando todo mundo por 0. E vai dar 0.
E aí o fatorial de 0 vai ser 0 vezes menos 1, vai dar errado. Eu não vou parar nunca. Então eu tenho que dar uma condição de parada. Quando eu escrevo uma função desse jeito, em termos dela mesma, eu tenho que dar uma condição de parada. É isso aqui que está aqui embaixo. Ó. O fatorial de x, ele pode ser escrito como x vezes o fatorial de x menos 1, se o x for maior que 1, ou 1 se o x for igual a 1. Deu para entender aqui só com a matemática? Tá tranquilo? Alguém? É importante. A gente pode fazer essa mesma coisa no Python, em programação. É esse exemplo aqui, ó. Eu posso definir o fatorial de n como sendo n vezes fatorial de menos 1, ou 1, dependendo da condição. E eu posso ter mais de um return, porque o return ele encerra a execução daquela função. Então, assim, se o n for igual a 1, eu só retorno o valor 1. Se o n, caso contrário, é n vezes fatorial de n menos 1. E aí ele vai chamar essa função de novo. Isso é uma função recursiva. O que é uma função recursiva? É uma função que chama ela mesma. Só que você tem que tomar muito cuidado. Tem certos problemas matemáticos que é natural você resolver com recursão. Problema matemático e tem problema de estrutura de dados também. Quando vocês forem estudar estrutura de dados, mais para frente, vocês forem estudar estrutura de dados, vocês vão ver estruturas do tipo árvore, fila, e é bem natural percorrer essas estruturas com recursão. Mas basicamente é isso. Recursão é uma função recursiva é uma função que chama ela mesma. Um outro exemplo aqui é Fibonacci. Você descobriu o enésimo valor de uma sequência de Fibonacci. O enésimo valor da sequência de Fibonacci vai ser o enésimo menos 1 mais o enésimo menos 2. E aí você só define isso. Fibonacci é Fibonacci n menos 1, Fibonacci n menos 2, e você dá duas condições de paradas aqui. Porque em algum momento aqui ele vai pedir o Fibonacci de 0, o Fibonacci de 1 e o Fibonacci 0. E quando ele pedir o Fibonacci 1 e o Fibonacci 0, ele vai parar aqui essa execução e vai somar todo mundo e vai te retornar o valor. Não, o fatorial não é nato ao Python, não. Eu que estou programando o fatorial. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui para o Python. Python, quando eu pedir o fatorial de um número n, se esse n for 1, o valor é 1. Caso contrário, o valor é n vezes o fatorial de n menos 1. E aí o Python ele vai entrar num ciclo aqui. Isso aqui é uma estrutura de repetição, gente. Enxerguem isso. Quando ele está repetindo esse código aqui até chegar na condição de parada, que é esse if aqui de cima. Então, se eu pedir o fatorial de 10, ele vai chamar o fatorial de 9, o fatorial de 8, o fatorial de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, até chegar no fatorial de 1, que não vai chamar outro fatorial. Ele chama a mesma função de novo. Vamos ver isso no debugger? Vamos escrever essa função aqui, ó. Def, chamar só de fat. Fat de n vai ser if n igual a 1, return 1, else return n vezes fat de n menos 1. E aí eu vou pôr ele aqui para calcular o fatorial de 5. Tá? Então, aqui, ó. Ele está aqui nessa linha. Prestem atenção aqui, ó. Ele está aqui nessa linha. Eu quero o fatorial de 5. E aí ele vai começar a achar o fatorial de 5 para mim. Quando eu falar isso, ó, ele vai entrar na função. If n igual a 1. N é igual a 1? Quanto que é n? 5. N não é igual a 1. Então, ele vai pular isso aqui. Vai para o else. O que o else me pede?
Só um instante. Que o else pede? Eu preciso do n, o n eu tenho, e eu preciso do fatorial de n menos 1. Então, ele vai chamar essa função aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro do fatorial de n menos 1. Agora, meu n é 4, porque eu entrei aqui dentro da função do fatorial de n menos 1. Eu estou em outra execução dessa função, com outro valor de n, que é o n igual a 4. N igual a 1? Não, também, né? N é 4 agora. E aí ele vai continuar executando. Para ele chegar aqui, ele precisa do valor desse n e do valor de n menos 1. E aí ele vai entrar na função de novo, só que agora com 3. Agora meu n é igual a 3. Aí ele vai executar, ele vai precisar agora do valor de n 2. Meu n agora é 2. Ainda não é igual a 1. Agora ele vai chamar o fatorial de... Meu n agora é 2, ele vai chamar o n de fatorial de n menos 1, que é 1. Aí agora ele quer o fatorial de 1. Fatorial de 1, n é igual a 1? Nesse caso é. Aí ele vai retornar o valor 1. Voltou lá para a execução que o n era 2. Só que agora ele sabe que o fatorial de 1 é 1. Aí ele vai multiplicar os dois e retornar. Aí ele voltou agora para a execução que o n é 3, ele sabe o fatorial de 2. Agora ele voltou para o n igual a 4, ele sabe quanto que é o fatorial de 3. Agora ele voltou para o fatorial de 5 e ele sabe quanto que é o fatorial de 4. E aí multiplicando 5 por 24, ele vai ter o fatorial de 5, que era a minha pergunta original. Tá aqui, ó, 120. É confuso, mas pensem, é isso, ele faz uma cascata de chamada daquela função. Ela chama a função, só que ele percebe que para calcular o valor daquela função, ela precisa do valor daquela função menos 1. Aí ele chama a função menos 1, só que para calcular para menos 1, ele precisa do menos 2. Aí ele chama do menos 2... Só que para calcular o menos 2, ele precisa do menos 3, até ele chegar no 1. Quando ele chega no 1, ele sabe, opa, não, do 1 eu sei. Do 1 é 1. Aí ele vai voltando esse valor para todo mundo calcular. Quando que, tipo, fazer uma função recursiva é melhor do que usar um for? Tem alguns problemas muito específicos. O fatorial é um deles, que... Talvez o for seja equivalente, mas você vai ver quando você for estudar a estrutura de dados, for percorrer uma árvore, ou for percorrer uma lista, lista do ponto de vista de estrutura de dados, né? Que é uma sequência, tipo, o Python tem estruturas nativas para percorrer lista. Então, no Python, você não precisaria fazer uma função recursiva para percorrer uma lista. Mas se for percorrer uma árvore, o Python não tem nada nativo para percorrer. Então, aí é interessante. Vamos lá. Vou explicar aqui a última vez. Eu quero fatorial de 5. A hora que eu entrar no fatorial de 5, para eu calcular o fatorial de 5, eu preciso do valor do fatorial de 5. Eu preciso de 5 vezes o fatorial de 4. Aí o Python guarda isso na memória, opa, para eu calcular esse fatorial de 5, eu preciso do fatorial de 4. Aí ele vai calcular o fatorial de 4. Quando ele entrar no fatorial de 4, ele vai chegar, para calcular o fatorial de 4, eu preciso de 4 vezes o fatorial de 3. Então eu preciso do fatorial de 3. Ele meio que abre essa conta aqui, ó, ele começa dessa maneira. Eu preciso do FAT de 5. Aí ele entra lá dentro do FAT de 5 e ele percebe que o FAT de 5 é n vezes o FAT de 4. N, no caso n é 5. É 5 vezes o FAT de 4. Aí ele vai calcular o FAT de 4. Aí ele vê lá dentro que o FAT de 4 é 4 vezes o FAT de 3. Aí ele vai abrindo essa expressão e a cada chamada dessa, isso aqui é uma função, ó. Isso aqui veio de uma função, esse bloco todo aqui veio de uma função, cada parêntese desse eu estou entrando dentro do resultado de uma função. E aí esse resultado aqui do FAT 3 vai ser 3 vezes o FAT de 2. O FAT de 2
uma vez nessa função aqui. E aí ele vem desconstruindo isso. 2 vezes 1 vai ser 3. 3 vezes 3... Não, 2 vezes 1 vai ser 2, desculpa. 2 vezes 2 vai ser 2. 3 vezes 2 vai ser 6. 4 vezes 6 vai ser 24. E 5 vezes 24 vai ser 120. Essa primeira linha aqui define isso. Ó. Esse if n igual a 1 retorna 1. Define que o fatorial de 1 é 1. E aí ele para esse loop. Se eu não tivesse isso aqui, ele ia ficar para sempre aqui. Aqui, ó, se eu não tivesse aqui, se eu colocasse só aqui, ele ia ficar para sempre tentando encontrar isso. Ele ia pegar aqui 2 vezes fatorial de 1, ele ia achar ser como 1 vezes o fatorial de 0. E aí o fatorial de 0 ele ia tentar encontrar como 0 vezes o fatorial de menos 1. Aí aqui ele ia fazer menos 1 vezes o fatorial de menos 2. E ele ia ficar para sempre nisso, ele não ia parar nunca. Você ia ter um loop infinito de recursividade. Você ia ter uma recursividade infinita, que chama, na verdade. Então, por isso que a gente sempre que você está trabalhando com recursividade, tá aqui, ó. Ao usar a recursão, deve sempre atentar à condição de parada e que os parâmetros tendam a essa condição de parada. Porque senão ela vai ficar para sempre. Senão ela fica para sempre. Nossos dois exemplos aqui, o caso do fatorial. A nossa condição de parada é quando o n chegar a 1. E como que o n vai chegar a 1? Toda vez que eu chamar a função, eu vou chamá-la de novo com n menos 1. Se eu estiver subtraindo ela toda vez eu subtraio 1 dela, em algum momento ela vai chegar no 1. Onde que isso aqui quebra? Essa função fatorial aqui, vamos ver se vocês estão espertos. Que número eu posso colocar aqui nessa fatorial desse jeito? 0 vai quebrar ela ou qualquer número negativo. Então, se eu quisesse realmente aceitar qualquer valor, eu teria que tratar esses dois casos. Eu teria que pôr mais um if ali em cima, if n igual a 0, fazer alguma coisa, if n menor que 0, fazer alguma coisa. Ele vai... Então, Gabriel, o que acontece? Ele guarda essa listinha aqui, ó. Ele vai voltando. Vamos executar isso aqui de novo. Ó, presta bastante atenção aqui, ó, no valor do n que está aqui. Então, eu entrei na função com n igual a 5. Quando eu chego aqui embaixo, eu vou entrar de novo na função com n igual a 4. E aí ele vai fazendo isso, ó, ele vai entrando cada vez mais. n igual a 2, n igual a 1. Quando chega no n igual a 1, ele vai voltar o valor para 1. E aí, quando ele volta para o valor de 1, ele volta para a execução da função com o valor de n igual a 2. Então, se eu passar mais uma linha aqui, ó, ele vai voltar para essa linha aqui com n igual a 2. Então, ele voltou para a chamada anterior. E aí, agora ele tem o fatorial de esse valor aqui, é esse retorno aqui de cima, ó, retorno do fat de 1 e o n é 2. Aí ele multiplica os dois, ele vai fazer 2 vezes 1 e retornar para a camada de cima. Então, aqui, ó, agora ele voltou para a chamada da função onde o n era 3. Ele sabe que o fatorial aqui agora é 2, o n é 3, ele multiplica, agora ele vai fazer essa multiplicação e retornar para de cima, que é a chamada da função com n igual a 4. Aí voltou, agora foi para n igual a 5, até que no final ele tem o resultado. Ele chama a função, depois ele volta para a chamada anterior.
O que está no FAT n-1 depende do valor de n. Quando o n-1 for 1, vai ser 1. E aí ele vai fazendo o caminho de volta, fazendo as multiplicações. É aquilo que eu tinha... Deixa eu dar... É isso que eu tinha escrito aqui dentro, ó. Ele faz exatamente isso aqui, ele vai guardando esses valores. Imagine esse parênteses aqui, como cada parênteses esse sendo uma chamada da função FAT. Ele vai guardando essas chamadas. Eu sei quando eu chamei aqui com n igual a 5, eu tinha esse 5 aqui, eu precisava multiplicar pelo valor chamado do n igual a 4. Talvez tenha outras maneiras de otimizar. Essa de Fibonacci não é um exemplo muito bom de que a recursiva seria eficiente, porque você cria uma árvore de chamadas. Isso aqui que eu representei dessa listinha aqui, você não conseguiria fazer com a Fibonacci. Porque a Fibonacci, para cada vez que você chama Fibonacci n, ele chama 2 Fibonaccis aqui. Então, isso explode muito rápido. Isso aqui cresce exponencialmente. Então, o colega está perguntando se teria como otimizar isso aqui. A otimização que eu recomendaria disso aqui era não fazer por recursão. Mas aqui, ó, nesses dois casos aqui, ó, isso aqui é importante, ó. E no quadradinho azul estão as nossas condições paradas e no quadradinho vermelho estão as recursões. Tá? Beleza? Eu não vou aprofundar em função recursiva, eu só quero mostrar para vocês que existe, porque é um conceito importante. E quem for aprofundar mais em programação depois, vai precisar saber que existe função recursiva, porque tem coisa que você tem coisa que você só consegue fazer assim. Isaac, você só conseguiu fazer até o 959 porque você bateu no limite. O tipo inteiro ou ponto flutuante do Python, ele tem um número máximo que ele consegue guardar, que é o tamanho do espaço de memória que ele guarda. Então, assim, como o fatorial cresce muito rápido, de qualquer jeito você não vai conseguir calcular um fatorial muito grande. Professor, a memória que ele utiliza é a respeito da memória do colega, né? Se eu usar um VS Code, por exemplo, poderia atingir mais números? Nesse aspecto, não. Só de trocar do Colab para o VS Code, não. Você precisaria de uma biblioteca. O exemplo que o colega deu aqui é fazer um fatorial de um número muito grande. Para você calcular esse fatorial desse número muito grande, você precisa usar outro tipo inteiro que aloque um espaço maior de memória. O Python não tem isso nativamente. Você tem que usar uma biblioteca como o NumPy, alguma coisa assim. Aí o NumPy vai ter tipos... O Python aqui, ele usa 32 bits para guardar esse inteiro. O NumPy você vai ter o longint, que vai ser 64 bits, e eu acho que tem até como você criar versões maiores dele. Pessoal, cadastrar aí no Bcrowd, quem não tem, entrem no endereço bcrowd.com.br, vocês têm que cadastrar. No C existe o long. Vocês têm que cadastrar e preencher o perfil de vocês. Cadastrem com o mesmo e-mail do Classroom, por favor. Não usem outro e-mail. Porque a Ana vai adicionar vocês lá pelo mesmo e-mail que tem lá. Aqui, ó, quando vocês fizerem o perfil, vocês têm que
essa barrinha aqui, ó, tem que chegar a 100%, tá? Vocês têm que preencher até ela chegar em 100%. Senão vocês não vão conseguir entrar na turma. A minha não chegou. Aqui, ó, do lado, quando você entra no perfil, você clica aqui em perfil, acho que é perfil, configurações. E aí tem que completar essa barrinha. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olhem aqui rapidinho. Eu preenchi tudo aqui nesse básico, mas ainda tá 73. Tem uma bolinha aqui no contato, ó. Você tem que ir pra lá também e preencher o que tiver aqui de obrigatório. Legal, só precisa preencher os que tem um asterisco. O que não tem asterisco não precisa preencher. Mas o que tem asterisco precisa. E aí quem conseguir chegar no 100%, que eu não consegui, tem preferências também que tem coisa. Tem que olhar nessa barra aqui do lado e ver tudo que tem bolinha. E quando ele... Ó, importante aqui, quando ele for perguntar a linguagem que vocês querem, Python 3.9. Deixa eu ver se isso aqui completa. Isso completou. Isaac, se você não conseguir de jeito nenhum, depois manda mensagem para mim ou para... Manda mensagem... Pode mandar para mim ou para a Ana, pedindo ajuda, ou então para o monitor, que a gente ajuda a fazer. Não é... Que mensagem que está dando? Se você puder tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp... Quem tiver cadastrado com o perfil 100% está liberado, pode ir para casa, tá?